As três cônicas que estamos estudando são a elipse, a parábola e a hipérbole. Bom, a parábola é formada pela interseção de um plano com a superfície lateral de um cone de forma paralela a uma geratriz. Já uma hipérbole é quando um plano secciona verticalmente dois cones invertidos paralelamente aos seus eixos. E por fim, uma elipse é um tipo de seção cônica onde o plano cruza com o cone de forma inclinada. Desde a antiguidade, na Grécia, dois problemas centrais preocupavam a humanidade: a queda de corpos na Terra e o movimento dos astros. Partindo dessas questões e do conhecimento limitado acerca do universo, diversas teorias surgiram com o objetivo de descrever o movimento dos astros. A aplicação matemática utilizada é a elipse, da geometria analítica. É quem configura a órbita de todos os planetas do Sistema Solar. Mas não foi tão simples assim determinar isso. Na verdade, foram necessários séculos de estudos. Irei explicar sobre os elementos de uma elipse, que são de fundamental importância para a realização de cálculos. Para começar, temos os focos, que são dois pontos fixos de uma elipse determinados pela letra F, sendo eles o F1 e o F2. Em seguida temos os vértices, que são os pontos extremos de uma elipse, sendo eles o A1, A2 e B1 e B2. Logo depois temos o eixo maior, que é determinado pela soma de A1 e A2, que é igual a 2A. Em seguida temos o eixo menor, que é determinado pela soma de B1 e B2, que é igual a 2B. E também temos a distância focal, que é basicamente a distância entre os focos, que é igual a 2C. Em seguida temos a excentricidade, que é basicamente a razão de C por A, e vale ressaltar que a excentricidade deve ser maior que 0 e menor que 1. E por fim, temos uma relação pitagórica dentro da elipse. Ela pode ser utilizada para encontrar a distância focal, sendo a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Começando com o eixo maior, percebe-se que a nossa elipse tem como valores A igual a 6 e B igual a 5. Logo, para calcular o eixo maior, basta realizarmos 2 vezes o valor de A. Então temos 2 vezes 6 é igual a 12. Assim, a medida do eixo maior da nossa elipse será 12. Para o cálculo do eixo maior, utiliza-se a mesma regra do eixo menor. Porém, ao invés de utilizarmos o valor de A, utilizaremos o valor de B, pois como nossa elipse está deitada, o valor de B está em relação ao eixo menor e o valor de A está para o maior. Então temos 2 vezes 5 é igual a 10. Assim, a medida do eixo menor da nossa elipse será 10. Como só temos o valor de A e B, ainda não podemos calcular a distância focal, pois será necessário utilizar o valor de C. Para isso, é necessário praticar o Teorema de Pitágoras, ou, para os mais íntimos, o Theopit, para poder encontrar o valor de C. Logo, utilizaremos sua fórmula: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então temos 6 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais C ao quadrado. Passando 5 ao quadrado para o outro lado, subtraindo, tendo 36 menos 25 é igual a C ao quadrado. Assim, C é igual a raiz quadrada de 11. Lembrando que os valores utilizados são apenas exemplos, mas geralmente em cálculos de elipse os resultados encontrados são exatos. Bom, dando continuidade ao assunto dado, venho exemplificar a aplicação dos elementos e algumas fórmulas da elipse através de cálculos simples e práticos. Com isso, é importante citar 6 tópicos que serão calculados a seguir, sendo eles eixo maior, eixo menor, utilização do Teorema de Pitágoras, distância focal, excentricidade e, por último, a equação da elipse. Passando para a excentricidade, medida que caracteriza o formato da nossa elipse, temos como fórmula E é igual a C sobre A. Assim, a medida da excentricidade da elipse será a raiz quadrada de 11 sobre 6. Só dando um pausa aqui na pausa do Miguel,
ele acabou esquecendo de explicar uma parte sobre excentricidade. Excentricidade, quando a gente vai dividir C por A gente vai acabar arranjando um resultado. Esse resultado pode estar tanto próximo de 1, tanto próximo de 0. Se ele estiver próximo de 0, a elipse ela vai ficar mais redonda, ou seja, mais parecida com uma circunferência ela vai estar. Se ela estiver próxima de 1, mais próxima de uma reta ela vai estar parecida. Mais parecido com uma reta ela vai estar. Então, só dando esse adendo que ele acabou esquecendo de explicar. Então, continua o vídeo aí. Falou! Por fim, e não menos importante, encontra-se a equação da elipse, dada pela fórmula x² sobre a² mais y² sobre b² é igual a 1. Nesse cálculo, é possível observar que o a está sobre o x e o b sobre o y, devido ao fato da elipse utilizada como exemplo para o nosso trabalho estar deitada, como dito anteriormente. Seguindo para o cálculo, temos x² sobre 6² mais y² sobre 5² é igual a 1. Com isso, temos o valor da equação da elipse, x² sobre 36 mais y² sobre 25 é igual a 1. Essas são algumas das mais várias formas de realização de cálculos e utilização de fórmulas e teoremas dentro daquilo que chamamos de elipse na matemática. Agora, tendo o valor de 100 em mãos, após a utilização do teorema de Pitágoras, podemos calcular a distância focal, que tem como cálculo 2 vezes o valor de c. Assim, a medida da distância focal será 2 vezes a raiz quadrada de 11, ou somente 2 raiz de 11.